Gênesis 13. Gênesis 13. Cinco. Diz assim, ó. Ló, que acompanhava Abraão, aqui o texto ainda fala Abrão, mas eu vou me referir a ele dizendo Abraão, o pai da fé. Então, Ló acompanhava Abraão. Veja, a intenção para a noite de hoje, Júlia, nós podemos conversar e pensar um pouco, é a respeito de estar na igreja e ser igreja. Tem diferença, Marlon. Cortou o cabelo? É? Você está querendo ficar igual eu? Está faltando coragem, né? A pegar a gilete. Daqui a pouco eu sei que ele vai. Pois bem. Tem diferença. Você estar na igreja e você ser igreja. Você que está acompanhando aí, e tem muita gente acompanhando fielmente, desde meados de março, abril para cá, pegou e seguiu nos acompanhando. Tem muita gente, Rosana, nos acompanhando. Tem muita gente daqui, desse bairro, dessa região, de fora da região, gente que congrega conosco, mas também tem muita gente que acabou de alguma maneira muito gentil, Lu, com todo respeito, Marlon, acabou pegando simpatia ao nosso trabalho, de alguma maneira acabou se identificando com o nosso trabalho. Então, você que está aí, é importante saber, e é essa a proposta para nós conversarmos hoje. Eu pretendo ser muito simples, muito objetivo, e eu quero chegar ao final da nossa conversa de hoje, levando você a tomar uma decisão. A decisão de ser uma pessoa, um homem ou uma mulher espiritual. Espiritual, Robson. Uma pessoa espiritual. Então, nossa intenção é essa. É olhar, e nós vamos olhar o exemplo. Eu não vou, como eu diria, eu não vou esgotar, a palavra é essa, esgotar o assunto em cima desse tema, homem espiritual, homem natural. Não, eu não vou esgotar. Mas eu tenho certeza que a conversa de hoje vai contribuir e vai, de alguma maneira, ajudar muita gente a partir de hoje a tomar decisões acertadas na vida. Porque tem muita gente tomando muita decisão errada na vida, e está tomando decisão errada na vida porque por vezes pensa, eu estou na igreja, então eu vou tomando as decisões desse jeito e vai dar tudo certo. Estar na igreja não é ser igreja. Eu tenho acompanhado as lives, eu tenho acompanhado as pregações, eu tenho acompanhado tudo, então as coisas para mim elas estão ficando mais fáceis. Preste atenção que tem diferença. Veja o que o texto diz. O Ló acompanhava o Abraão. Gênesis 12:1, Samuel, por favor. Gênesis 12:1. Vamos ver o que diz Gênesis 12:1. Então
o Senhor disse a Abrão. O Senhor disse para quem? Abrão. Isso mostra para nós, João, que o Abrão, ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento. Deus estava falando com ele, mas mais do que Deus falar com ele, ele estava ouvindo Deus falar com ele. E ele está, a partir desse momento, veja o que Deus fala para o Abrão. Abrão, sai da tua terra, da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Vá para a terra que eu te mostrarei. Vá para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos Abraão sendo uma pessoa que tinha relacionamento com Deus, que foi tocado por Deus. Nós vemos um Abraão que foi marcado por Deus, a ponto de Deus falar com ele, e ele tomar decisões na vida dele por causa da voz de Deus. E isso eu acho tão tremendo para a gente pensar na noite de hoje, Eric. Eu acho isso tão joia. Porque o Abrão, o relacionamento dele com Deus era um relacionamento tão estreito, que Deus falou para ele: sai daí, sai, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele ouviu o que Deus falou, mais do que ouvir, ele seguiu obedecendo o que Deus estava falando. Mas veja, o texto diz assim, olha: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá. É interessante que nós vemos o quê? O Abrão, ele estava marcado por Deus. Deus havia promovido na vida do Abrão um relacionamento, e esse relacionamento estava sendo desenvolvido, fortalecido. Mas agora nós vemos o quê? Capítulo 13, Samuel, de novo, verso de número 5. Voltamos no começo. Hoje, pelo jeito, essa mensagem não vai acabar. Pensei que já estava lá na frente e voltamos de novo para o começo dela. Voltamos no capítulo 13, verso 5, que diz: o Ló acompanhava o Abraão. O que o Ló fazia? Já deu para você perceber a diferença. Eu tenho certeza que você já captou a diferença. O que o Ló fazia com Abraão? E o Abraão, ele seguia uma orientação de Deus. É joia isso. Isso é joia. E isso ensina para nós muita coisa. O Abraão teve a natureza dele modificada por causa de um encontro com Deus. Enquanto que o Ló, nós não vemos o Ló tendo registrado na Bíblia um encontro dele com Deus, um relacionamento dele com Deus. Nós vemos o texto dizendo assim, o Ló acompanhava Abraão. Você vê, Mariane, a sua mãe é uma mulher de Deus. Você sabe disso, eu não preciso falar. Mas ela tem a experiência dela com Deus. E você tem que ter a sua experiência com Deus. Não basta, minha mãe ela é uma mulher de Deus. Vitor, sua mãe é uma mulher de Deus. A Cristina é uma mulher de Deus. Deus tocou na vida dela, mudou ela. Ela era até briguenta, né, Cristina? Já ouvi falar, já que você não deixava o almoço para a janta, não. Mas Deus fez a obra, mudou. É uma mulher de Deus. Mas a sua mãe ser uma mulher de Deus não quer dizer que você não tem que ser um adolescente, um junior partindo para a adolescência,
de Deus. Ela tem a vida dela com Deus, o relacionamento dela com Deus. Você deve desenvolver o seu relacionamento com Deus. Você que está me ouvindo aí, é importante que você entenda, o Abrão, ele teve a vida dele marcada por Deus. Agora o Ló está junto. Deus falou para o Abrão: Abrão, sai e vai. Deus não falou para o Ló, Deus falou para o Abrão. Mas o Ló de repente falou: bom, eu vou acompanhar meu tio está com uma baita moral, ele fala com Deus, Deus fala com ele, eu vou colar no meu tio e assim eu vou seguir tomando posse das bênçãos. Veja, qual que é a diferença do homem natural e do homem espiritual? Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, a não ser que a pessoa seja portadora de algum tipo de deficiência, mas dentro desses casos, Deus acaba compensando de alguma outra forma. Mas todos nós desenvolvemos os 5 sentidos, essa é a regra. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Vê, cheira, sente gosto, ouve, apalpa. Todos nós. Não tem que ser crente para ter isso. Todos temos isso. O crente tem, mas quem não é crente também tem. E aí que está uma coisa importante para a gente pensar no momento de hoje. A diferença do natural para o espiritual está aí. Porque esses sentidos, esse instinto, ele contribui com a pessoa para ela ir tomando as decisões dela, e ela vai em um dado momento fazendo tal. Por exemplo, você vai no tato, se você pega uma coisa quente, se você vê que está no fogo, se você vê que está no fogo, a visão, você viu que estava no fogo, ou você ouviu, alguém falou, está quente, se você pôr a mão, vai te queimar, então você não põe a mão. Serve de proteção, serve de cuidado. Você viu, está caminhando e tal, viu ali um buraco, você, opa, pera lá, deixa eu desviar, senão eu vou cair do buraco. Você já entendeu. Ouviu, tá um barulho estranho ali, não sei o que está acontecendo, eu vou para o outro caminho, porque esse barulho aí eu estou ficando com medo. Então, os 5 sentidos, eles acabam contribuindo para nos ajudar, eles nos ajudam a tomar a direção, seguir a nossa vida. Inclusive, eles contribuem de uma maneira geral, para nos proteger. O homem natural, ele costuma seguir baseado por aí. Você vê que eu nem entrei e nem vou entrar, falar do texto que está em Corinto, do homem carnal, do homem espiritual, do homem natural. Não vou entrar naquela conversa, vou ficar aqui no Abraão e no Ló. Vou ficar aqui com você. Veja bem. O texto, se você fizer a leitura lá, Gênesis 12, depois Gênesis 13, você vai observar que eles começam a crescer. O Abrão sai de casa, o Ló acompanha ele, eles começam a crescer. Começa a crescer e a Bíblia diz que começa a ter confusão entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado do Abraão. Começa a ter dificuldade. Eu não penso que foi uma vez, eu penso que foram algumas vezes. Olha, o pasto, que pasto bonito, que pasto jóia, vou levar o rebanho para lá. Daí o outro pastor fala, não, esse pasto aí eu vou levar o rebanho do Abraão. Aí o outro vai e vê, olha, que lugar jóia para o gado tomar água, vou conduzir o rebanho lá. Aí o pastor do rebanho de Ló fala, não, eu vi primeiro. Imagine, aí tudo isso chegava na cabeça do Abrão e do Ló no final do dia. Tudo isso chegava na cabeça dos dois. Aí a história vai desenrolando, imagine.
Imagine você chegar ao final do dia, coisa chata é você chegar ao final do dia, aí a pessoa vem com a conversa na sua orelha, aquela confusão, então, viu, aconteceu isso, viu, aconteceu aquilo, viu, tem não sei o que lá para resolver, mas coisa chata é essa? Aí então o Abrão, ele resolve tomar um posicionamento. O Abrão, a Bíblia ensina para nós que ele vai e se posiciona em relação à questão. Samuel, Gênesis 13, versículo de número 10. Por favor. Pode deixar o texto projetado, tá bom? Gênesis 13, 10. Eles conversam, o Abraão e o Ló. O Abraão fala para o Ló: Ló, o negócio é o seguinte, a coisa está ficando feia, vai dar rolo entre nós aqui, não compensa. É melhor a gente resolver isso daí agora. Então, o Abrão, ele conversa com o Ló. Você vai ver isso com maior clareza. Verso de número 9. Vamos lá. Volta, por favor, um versículo, Samuel. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abrão conversa com Ló e fala assim: Ló, nós precisamos tomar uma decisão, resolver essa questão. Nós precisamos fazer algo. A situação do jeito que está não pode ficar. Então, o Abrão, ele fala para o Ló: veja aí, vê o que você quer fazer. O Abrão, ele podia dizer: bom, Ló, o negócio é o seguinte, eu sou mais velho, Deus falou comigo, não falou com você. Você veio na cola aí, porque você não é bobo. Você colou em mim pensando em tomar posse das bênçãos, que você sabe que quem tem vida com Deus, Deus abençoa mesmo, e então você pensou em colar em mim. Mas foi comigo que Deus disse. Mas não, Abraão não fala nada disso. Abraão fala para o Ló: Ló, é o seguinte, escolhe. Olha a diferença. Versículo de número 10. O que está escrito no início do versículo? O que está escrito no início? O que está escrito? Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Ele tinha que tomar uma decisão agora. Quantas e quantas vezes nós temos que tomar decisões? As decisões nos acompanham no dia a dia. Você tem que tomar decisão no seu casamento, você tem que tomar decisão na vida profissional, você tem que tomar decisões no ministério, no seu serviço para Deus, você tem que tomar decisões com sua família, você toma decisões com seus amigos, você toma decisões pessoais. É disso que nós estamos conversando, a diferença do natural para o espiritual. Ló, temos que tomar decisões. Vamos ter que separar. Vou dar para você a liberdade de escolher. Aí a Bíblia diz que o Ló faz o quê? Ele olha e ele vê o quê? O vale do Jordão bem irrigado. Era como o jardim do Senhor. Você vê? Nós falamos dos 5 sentidos que norteiam a vida de uma pessoa natural. Ouvido, né? Eu vou falar visão, audição, tato, paladar e olfato. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Agora nós vemos o Ló tomando uma decisão baseado naquilo que ele está vendo. Pessoa natural, você que está aí com a gente acompanhando, preste atenção, porque pessoa natural costuma tomar decisão baseado naquilo que vê, ou baseado naquilo que ouve. Cuidado, olha o Ló mostrando para nós. O primeiro versículo que nós lemos diz o quê? Que Ló fazia o quê? Versículo 5.
acompanhava o Abrão. O Ló estava acompanhando o Abrão, mas o relacionamento com Deus, quem tinha era o Abrão. O Abrão ouviu a voz de Deus, e ele andou porque ele ouviu a voz de Deus. É por isso que ele andou, ele ouviu Deus falar: vai, eu vou te mostrar o lugar. Aí ele sai e ele anda. Já o Ló anda acompanhando o tio dele. O chamado não era para ele, mas quem sabe ele pensou: bom, eu vou estar junto, porque assim, de repente, eu me vejo bem em alguma situação. Agora tem que separar. Agora é hora de Ló e Abrão se separar. O Abrão confere ao Ló a oportunidade de tomar uma decisão. A hora de Ló tomar a decisão, ele faz o quê? Como é que ele vai tomar a decisão dele? Baseado naquilo que ele está vendo. É a pessoa natural. É a pessoa natural. Que olha, vai fazer a sua escolha. E olha e fala: bom, isso daí tá legal. Isso daí tá bonito. Isso daí me agradou. Isso daí é tudo que eu estava querendo. Isso daí é aquela pessoa que vai por aquilo que sente. Veja. Ele toma a decisão baseado naquilo que ele viu. Mas é interessante que no verso de número 9, que nós fizemos a leitura, o Abrão não está preocupado com a decisão que o Ló vai tomar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, tome a decisão que você achar que deve tomar. O jeito que você vai fazer a escolha, aí é com você. Eu não vou interferir. O tempo que você andou perto de mim é para você ter aprendido alguma coisa. Aprendeu? Não. Não aprendeu. Tanto que ele levanta o olho, vê a campina bonita, tudo ali bonito, o Vale do Jordão bem irrigado, como o jardim do Senhor. Ele fala: bom, tio, toma por mal não, amo o Senhor, mas eu sei que o senhor vai, mas eu vou para o lado de cá. E é assim que tem muita gente achando que vai se dar bem na vida ali na frente. É assim que tem muita gente fazendo as suas escolhas, pensando que vai receber a sua grande vitória ali na frente, tomando decisões baseado naquilo que vê, que ouve. O Abrão não. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, porque eu saí de dentro da minha casa baseado numa conversa que eu tive com Deus. E Deus me fez uma promessa. E eu continuo acreditando na promessa. Com outras palavras, enquanto Ló está tomando decisão baseado naquilo que ele vê, o Abrão está tomando decisão baseado na palavra que Deus já havia falado para ele. Vê a diferença? Você consegue perceber a diferença? Identificar aquele que é nascido de Deus consegue controlar os seus instintos e consegue, controlando os seus instintos, fazer o que deve ser feito. Ele vai pela palavra. Ele fica com a palavra. Aí está a grande diferença. E é aqui, meu irmão, minha irmã, que eu quero te chamar a atenção. Se Deus tem feito promessa para você, não deixe a promessa por conta daquilo que você está vendo ou ouvindo.
Se Deus tem feito promessa para a sua família, não deixe a promessa. Olhe o exemplo do Abraão, que fica com a promessa. Talvez aquilo que se vê ou se ouve pode ser algo tentador, mas nós vamos ver como é que finalizou a conversa na vida do Ló. Veja bem, um exemplo bem fácil para a gente parar e pensar. A pessoa vai casar, né? Vai casar. Quando vão casar, via de regra, salvo uma exceção ou outra que de repente, mas isso também é muito particular, é muito pessoal. Nós não vamos entrar na vida dos outros, né? Vamos deixar a vida dos outros quieta. Mas a pessoa vai casar. Quando casa, geralmente tá nova, né? Geralmente as coisas estão tudo lá do jeito que tem que estar, mais ou menos, pelo menos, mas está. Vai passando o tempo. Quando passa o tempo, o homem, ele continua do jeito que ele era quando ele casou? De jeito nenhum. Geralmente muda e muda muito. A mulher vai passando o tempo, ela está do jeito que ela estava no dia de noiva? Geralmente não está. Envelheceu, passou o tempo passou, já não tem mais o mesmo corpo de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos, de 15 anos, nenhum nem outro, já não tem mais a mesma força, o mesmo vigor, mas vai o quê? Vai passando o tempo, vai mudando as características do corpo, e nessa, de repente, vem uma novinha, ou vem um novinho para se apresentar. Eu estou usando o exemplo dentro do casal. Vem a novinha ou vem o novinho e começa lá a se insinuar, tá? E assim por diante. Dá para concorrer? Dá para concorrer com a novinha? Dá para concorrer com o novinho? Eu vejo hoje, eu sou novo ainda, mas eu fico olhando, para andar parece que eu estou arrastando a perna, para amarrar o tênis, para colocar meia, é uma suadeira, falta ar. Eu estava pensando nisso, ainda hoje eu estava pensando, quando eu era mais novo, nossa, subia árvore, subia muro para assistir jogo do 15, corria, fazia, acontecia. Hoje mudou, eu sou novo ainda, mas já percebo tanta coisa. Minha vista, hoje em dia eu tenho que dar uma disfarçada, tal, assim, para conseguir ler o que está escrito. Mas até outro dia eu enxergava tudo assim, ó. Dá para concorrer com um menino de 18, 16, 17 anos? Não dá. Por mais que tenha uns meninos hoje de 16, 17 anos, que não aguenta nem carregar as calças que tem, né? Mas não dá. Só que o que acontece? A pessoa olha, a pessoa faz o quê? Olha. E quem vai por aquilo que vê, geralmente acaba se dando mal. É aquele profissional que ele, em vez de ele fazer a coisa tudo certinha, ele vê, ele ouve, ele fica sabendo de alguma facilidade. Olha, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar dinheiro mais rápido, as coisas vão ficar mais fáceis, aí ele, em vez dele seguir firme na promessa, ele vai para o lado que ele entendeu, igual o Ló, Campina Verdinha, tudo bonito, parece o jardim do Senhor, e aí nessa ele vai. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com pessoas na noite de hoje. Ele está falando conosco, Ele está falando com quem está aqui no templo, e Ele está falando com quem está em casa. Ele está dizendo assim, ó, veja bem o que acaba acontecendo com quem escolhe viver de uma forma natural. Para nós finalizarmos a conversa, veja como foi que Ló acabou a vida dele, ó. Como que a mulher do Ló acabou? O que aconteceu com a mulher do Ló?
virou uma estátua de sal. Olha o fim da vida do Ló. Olha o final da história do Ló. Os últimos dias da vida dele, ele viveu dentro de uma caverna com as filhas dele. E as filhas dele, você sabe, você já ouviu falar. Se ninguém contou, depois você vai ler lá. As filhas dele embriagaram ele. Tiveram relação com ele. Da relação que ambas tiveram com ele, vieram crianças. Agora veja só, o Ló, ele acabou se tornando ou pai dos netos dele, ou senão avô dos próprios filhos. Olha que situação. Olha que situação na vida desse homem. Pai do neto ou avô dos filhos. É só você pensar aí. Mulher, uma estátua de sal, morando numa caverna. As filhas embriagam ele. Ele acaba tendo relação com as filhas. As filhas têm filho. Filho com o próprio pai. Para resumir e finalizar a conversa, esses filhos acabam gerando uma nação, ou duas nações. A nação dos Amonitas e Moabitas, que até hoje são inimigos do povo de Deus. Tá bom? Ou quer mais? Olha como que é. Porque quando Ló olhou a campina, estava tudo lindo, maravilhoso. Às vezes é assim. E é por isso que eu comecei lendo com você o texto. O Ló acompanhava o Abrão. Para nenhum de nós cairmos no perigo de acompanharmos alguém dentro da igreja. Para nenhum dos que estão acompanhando aí, assistindo, ou participando desse culto através da rede social, nenhum venha ser seduzido por ser alguém que acompanha, mas não é um cristão. Eu gosto de acompanhar os crentes lá. Eu gosto de acompanhar o Marcão, porque tenho amigos, tenho familiares, inclusive, que acompanham. Não é gostar de acompanhar, é se tornar um cristão. É se tornar alguém que entrega a vida para Jesus. E entregando a vida para Jesus, passa a tomar decisões baseadas na palavra, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14, Samuel. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. João 16,13. João 16,13. O Espírito Santo te guiará a toda verdade. O Espírito Santo te guiará a toda verdade. Sabe, não tem uma coisa melhor para todos nós, do que nós sermos guiados pelo Espírito Santo, do que nós andarmos pela palavra. A Bíblia fala para nós disso, de nós não andarmos por aquilo que vemos. A Bíblia fala, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, é aquilo que conduz o homem, a mulher, a derrota. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que por um minuto a pessoa esteja desfrutando de alguma benesse, pode ser que por algum momento a pessoa esteja levando a vida na boa. Mas quem toma a decisão, quem vive como uma pessoa natural, tomando decisões pelos instintos, no final,
acaba como ou pior do que o Ló acabou. Aí eu pergunto para você que está aí, vai tomar decisões, não é melhor tomar decisão baseada na palavra de Deus? Não é melhor tomar decisões dirigido pelo Espírito de Deus? Não é melhor fazer aquilo que Deus está falando? Se eu vou vir para a igreja, eu vou para a igreja porque eu quero cultuar a Deus, porque eu nasci de novo. Se eu vou acompanhar o culto através da transmissão, eu acompanho porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. É a vida de uma pessoa vitoriosa. Preciso falar do final do Abraão? A promessa se cumpriu. As 3 maiores manifestações de fé que existem no planeta, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, são descendência ou vieram a partir do Abraão. Precisa falar do Abraão? O Abraão é um vencedor, mas foi uma pessoa dirigida, guiada por Deus. Eu quero orar por você na noite de hoje. Se não for muito, eu pedir para você ficar em pé, por favor. Você que está aí na sua casa, leva o seu pensamento a Deus. Agora é a hora de você conversar com Deus. Eu não vou nem me preocupar em orar, porque minha mãe vai orar. Não, é você falar com Deus. Eu não vou nem me preocupar em orar, porque meu pai vai orar. Não, é você falar com Deus. Não, eu não vou me preocupar muito, porque meu marido, ele ora, ele fala com Deus. Não, é você falar com Deus. É você. O Abrão, ele tinha vida com Deus. E o final da história dele é um final vitorioso. O Ló, ele acompanhava o tio dele. Olha o final da história na vida do Ló. Feche seus olhos. Fale com Deus. Se você tem tomado decisões, ou precisa tomar decisão, ou está por tomar uma decisão, que você olhe o exemplo de 2 pessoas na Bíblia. Uma pessoa que tomava decisões baseado na palavra de Deus, saiu da casa dele e seguiu a vida, porque Deus falou para ele, sai e vai. O outro não, o outro saiu e acompanhou. Vou junto, tio, estou indo. Ao final, quando ele teve a oportunidade para mostrar que ele tinha aprendido alguma coisa, e em vez dele tomar decisão pela vista, ele vai e mostra que ele não tinha aprendido nada. Toma a decisão por aquilo que ele viu. Senhor, em nome de Jesus, não nos permita tomar decisões baseadas naquilo que nós vemos, baseado naquilo que nós ouvimos, porque muitas vezes nós vemos coisas que podem ser agradáveis aos nossos olhos, mas não vão contribuir em nada na nossa vida. Muitas vezes ouvimos coisas que podem de repente nos forçar a tomar decisões, mas não nos deixe, ó Deus, nos ajude a não tomarmos decisões baseadas naquilo que nós ouvimos de pessoas, que as nossas decisões sejam baseadas na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, no nosso relacionamento, que nós tenhamos vida com o Senhor e que o Espírito Santo do Senhor na noite de hoje esteja enchendo cada vida, cada coração que assim está desejoso por ter um futuro vitorioso, um presente que marca verdadeiramente a história de alguém que tem vida com Deus e é guiado pelo Espírito. Eu oro por todos, e quem recebe a palavra e a oração diz amém e graças a Deus.